Boa noite, quero saudá-los com a paz de Cristo. Bem, nessa noite eu gostaria de lhes trazer um desafio acerca da nossa caminhada cristã. Só que mais precisamente sobre um elemento que eu acredito ser indispensável se você quer mesmo alcançar os seus objetivos. Se você está notando, o título que dei a esse devocional é o seguinte: Lutando por aquilo que acreditamos. Esse é o título. Lutando por aquilo que acreditamos. Nós vivemos numa sociedade cruel, onde há uma cobrança intensa em relação aos resultados, né? A sociedade cobra de nós, de todos nós, bons resultados. E desde cedo aprendemos a lidar com a importância de trazer bons resultados. Isso aconteceu na escola, ainda acontece enquanto vocês estão estudando. Isso aconteceu em casa, vai acontecer em casa, cobrança de bons resultados. Isso acontece no trabalho, seja ele de qual natureza for. Isso acontece em nossos relacionamentos, isso acontece na nossa vida pessoal. Nós esperamos bons resultados. Existe um versículo bem interessante, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia para lá, ou pelo menos tomasse nota, é o texto de 1 aos Coríntios. Dá uma olhadinha, por favor. 1 aos Coríntios, capítulo 9, versículo 24. 1 aos Coríntios, capítulo 9, e o versículo é o 24. Diz assim: Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Acho interessante essa observação do apóstolo Paulo e a argumentação que ele traz no finalzinho do verso. Ele disse o seguinte: correi de tal maneira que o alcanceis. O fato é, posso ser franco com todos vocês? O fato é, desistimos com muita facilidade. E não somente isso, nós não gostamos de obstáculos. Nós evitamos problemas. Nós não lidamos muito bem com a derrota. Nós não lidamos muito bem com o segundo lugar. Nós não lidamos muito bem com o não. Nós ficamos muito desconfortáveis quando nós não atingimos os objetivos, as médias e tudo mais. Deixe-me falar algo a você. Nem sempre você vai vencer. Nem sempre você vai ser o melhor da classe. Nem sempre você vai tirar as melhores notas. Por exemplo, se você estudar o livro de Eclesiastes, que se diga de passagem, um dos mais extraordinários livros da Bíblia Sagrada, se você ler o livro, Salomão vai dizer para nós que os velozes nem sempre vencem a corrida. Ele vai dizer para nós que os fortes nem sempre triunfam na batalha, que os sábios nem sempre têm comida, os prudentes nem sempre são ricos. Ele vai nos dizer que os instruídos nem sempre têm prestígio. E convenhamos, todos nós conhecemos velozes que não venceram corrida, fortes que não triunfaram na batalha, sábios que passam por necessidades. Já ouvimos falar de prudentes que não ficaram ricos. Já ouvimos falar de instruídos que não têm prestígio. Mas nem por isso vamos desistir. Mas nem por isso vamos largar mão. Nós devemos continuar. Nós devemos continuar lutando. Nós devemos continuar perseverando.
Essa é a vontade de Deus. A questão não é até que ponto eu consigo lutar. A questão não é essa. Porque nós queremos resultados. O problema é que nós queremos resultados imediatos. E às vezes o resultado não vem no seu tempo. Deus não vê e Deus não trabalha como vê e como trabalha o homem. Talvez você não tenha visto resultados, mas Deus está trabalhando. Mesmo com as suas notas não tão preponderante, tão relevante, o importante é que você continue. Que você continue lutando. E você não deve lutar, perseverar pelos resultados. Você deve lutar e perseverar porque é certo. Porque é correto. Digo isto se você deseja alcançar aquilo que você deseja. Então você precisa desse elemento, que é um elemento bíblico chamado perseverança. Paulo ele falou, lembra? Correi de tal maneira que alcanceis. Esse correr de tal maneira quer dizer que eu vou lutar. Eu vou perseverar. A questão, meus irmãos, às vezes é como eu faço isso. Como que eu correrei? Como que eu corro de tal maneira que eu alcançarei? Veja o que a Bíblia nos ensina no livro aos Hebreus, capítulo 12. Veja que interessante. Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Dá uma olhadinha, por favor. Hebreus, capítulo 12, o versículo é 1. Diz assim a palavra de Deus. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com... Eu acho que você deveria sublinhar essa palavra. Corramos com perseverança. Sublinha essa palavra. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Vamos orar, pedindo a Deus a direção para o andamento desse devocional. Senhor e Deus, eu peço perdão dos meus pecados. Purifica-me, Senhor, em nome de Jesus. Senhor Deus, pedimos que o Senhor use a sua palavra para trazer direção ao coração dos teus filhos. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus, teu filho amado. Amém. Esse texto aos Hebreus revela para nós um elemento fundamental para a nossa caminhada cristã, para o nosso discipulado com o Senhor. E esse elemento é a perseverança. Hebreus 12 descreve a vida cristã como uma corrida que envolve a perseverança. E o que seria a perseverança? O Novo Testamento descreve perseverança como uma característica de uma pessoa que não se desvia, presta atenção. Uma característica de uma pessoa que não se desvia do propósito, mesmo diante das maiores provações e tribulações. Isso é perseverança. Ela mantém o seu passo, o seu ritmo, a sua corrida. Ela não tira os seus olhos do propósito, mesmo diante do sofrimento e das tribulações. Muitos de vocês já devem ter ouvido uma frase, no pain, no gain, que numa tradução livre quer dizer sem dor, sem ganho, sem sofrimento, sem resultados. Muito difundida no mundo dos esportes de competição. Só que Benjamin Franklin não estava pensando nessa frase como um slogan para uma camiseta ou para um tênis, para vender tênis. E sim, na publicação de uma de suas obras chamada O Caminho para a Riqueza.
E quando Benjamin Franklin escreveu essa frase, ele a escreveu num contexto porque ele queria demonstrar a importância da perseverança em vista da desistência das pessoas. Por que muitas pessoas não conseguem alcançar? Porque ao invés de elas serem perseverantes, elas são desistentes. E você precisa aprender a lutar por aquilo que você acredita. Isso quer dizer que mesmo diante da sua corrida, mesmo diante dos obstáculos, de provações, dos obstáculos de tribulações, você deve continuar no seu propósito. Muitas das vezes, a luta, ouça-me, irmãos, irmãs, às vezes é a luta que você precisa. Lutar. O que nós precisamos para nos tornar aquilo que Deus deseja que sejamos é por meio da luta. Grandes campeões são forjados durante a batalha. É a luta que te faz mais forte. Certo homem, observando o casulo de uma borboleta, a fim de ver como ela iria emergir do casulo, esse homem, cheio de compaixão, vendo o esforço descomunal daquele pequeno inseto, tentando passar por uma pequena abertura do casulo, sabe o que ele fez? Cheio de compaixão, ele fez um pequeno corte para ajudar aquele pequeno inseto a passar pelo casulo. Só que o inseto de fato conseguiu sair. Na verdade, ele saiu com muita facilidade. Mas sabe qual foi o resultado? Suas asas ficaram totalmente deformadas, enrugadas. Sabe por quê? Porque aquele inseto ele precisava lutar. Era por meio da luta que toda a sua musculatura iria ser forjada. Mas porque aquele homem cheio de compaixão fez aquela pequenina abertura, ele nada contribuiu para que aquele inseto se tornasse uma borboleta forte. E por que Deus fez com que aquele inseto lutasse tanto para sair daquela pequenina abertura? Porque o nosso Criador sabia que era através da luta que o corpo daquele pequeno inseto iria se fortalecer. Mas aquele ato de compaixão prejudicou a formação daquele pequeno inseto. Veja, quantas lições você pode tirar desse exemplo? E agora eu te pergunto, meus irmãos, facilitaria a Deus as tuas lutas? Como que você iria alcançar seus objetivos? Como que você iria se fortalecer? Você sabia que a estrada dos vencedores, elas são pavimentadas pela agonia? A estrada dos vencedores, elas são pavimentadas pela agonia. É importante que você saiba que o seu maior inimigo não são os seus obstáculos. Seu maior inimigo é você mesmo. São os seus pecados. O autor de Hebreus fala que ele tenazmente nos assedia para que a gente desista. Por isso que você deve lutar. Eu acho isso muito relevante porque o nosso maior inimigo são os nossos pensamentos. São as nossas intenções, as nossas ações de desistência. Nós precisamos resistir o pecado. Nós precisamos lutar. Deus pode trazer alento durante a batalha. Ele faz isso. Aliás, ele vai fazer isso. Se você pedir, se você clamar, ele vai trazer refrigério durante a batalha, na batalha.
Ele vai consolar você, ele vai inclusive lhe revigorar, mas nunca ele vai abreviar as suas lutas. Ele vai evitar as batalhas. Ou ele vai poupar-lhe de determinadas situações. Irmãos, não seria justo Deus fazer isso com você por um ato de compaixão? Poupar você. Por que ele haveria de lhe poupar de algo que ele sabe que vai fortalecê-lo, que vai torná-lo mais forte? Uma vez eu ouvi uma história de um menino parcialmente surdo. Um dia ele retornou da escola trazendo uma nota da direção, sugerindo que os pais o retirassem da escola, porque ele era um garoto confuso da cabeça que não conseguia aprender. Quando a mãe pegou esse recado da diretoria, a mãe ela era uma ex-professora. E ela se propôs a ensinar o seu próprio filho. Ela disse: meu filho não é confuso, nem incapaz de aprender, disse ela indignada. Quando Thomas Edison faleceu, muitos anos mais tarde, muitas pessoas nos Estados Unidos lhe reverenciaram desligando as luzes por 1 minuto. Ele estudou, trabalhou com afinco no aperfeiçoamento de diversos dispositivos, como o telefone, por exemplo, e patenteou muitas outras invenções que contribuíram significativamente para o avanço da civilização. Imagina se sua mãe tivesse desistido, se ela tivesse jogado a toalha, se ela não tivesse lutado pelo seu filho. Nós deixaríamos de conhecer um dos mais talentosos homens da história. Perseverança. Se você quer conquistar algo, você vai precisar lutar. Você precisa lutar por aquilo que você acredita. E um dos elementos que você precisa é de perseverança. E perseverança bíblica quer dizer que você vai ficar no seu objetivo, mesmo diante de obstáculos e tribulações. O apóstolo Paulo falou: correi de tal maneira que alcanceis. Meus irmãos, não desista. Amém? Vamos orar. Querido Deus, nós lhe somos gratos pela sua bondade e pela sua misericórdia. Que essa pequena reflexão possa ter dado direção ao coração dos teus filhos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado e que Deus abençoe a todos vocês.